Sofrimento, dor e os pensamentos de Deus. Como imaginamos ser os pensamentos de Deus em relação às circunstâncias de provação, dor e sofrimento que eventualmente vivenciamos, experimentamos. O que nós imaginamos a este respeito. A quantos anda os pensamentos de Deus acerca do que possamos estar experimentando nos dias de hoje, no que diz respeito a provações, a dor e sofrimento? Esse é o tema que queremos estudar hoje à noite no nosso estudo bíblico. No momento de dor e de sofrimento, muitos levantam esses questionamentos. O que é que Deus está fazendo? Ou até mesmo, o que é que Ele está pensando que permite essas coisas acontecerem, sobretudo aos seus amados, eleitos, chamados para viverem a sua amizade, seus servos que já responderam em fé a graça que os presenteou em Cristo Jesus. Pensamentos, os pensamentos de Deus, os nossos pensamentos, como eles entram em conflito quando o assunto é sofrimento e dor. Eu começo com Isaías capítulo 55, os versículos 8 e 9, nós lemos assim: Deus diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais elevados do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Para começo de conversa, essa é a verdade que nós temos que afirmar aqui. Quer dizer, não tem nem comparação e não há nem condição alguma de nós avaliarmos a quantos andam os pensamentos de Deus a partir da nossa capacidade de reflexão, do nosso entendimento, do nosso discernimento. Porque a Bíblia que diz claramente que os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos. Ou seja, consequentemente, o entendimento de Deus acerca das coisas é muito mais elevado do que o nosso. Não chega nem aos pés. Mas uma coisa é certa, que os pensamentos de Deus, que não são só pensamentos elevados, são também pensamentos de bem, de paz. É o que diz em Jeremias, no capítulo 29, o versículo é o 11. O Senhor diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E esses pensamentos de paz e não de mal que Deus tem para nós, eles não são necessariamente aquilo que nós pensamos. Aliás, não são mesmo. A vontade de Deus é dar para nós o fim que se deseja, que é vida, e vida abundante, vida plena. Mas nós, às vezes, corremos o risco de querer achar que esse fim ele já está aqui entre o meio de nós. Nós estamos no meio de uma situação, não conhecemos o último capítulo e já queremos dar uma nota à performance de Deus. Já queremos achar se foi ou não foi justo, se o que ele está fazendo é ou não correto, se é direito ou não, e assim por diante. Que Deus vai nos dar de bem no final,
muito além daquilo que estamos experimentando agora. Nós descansamos nessa paz, de que os pensamentos dele para nós são pensamentos de paz. Sim. Vê então como é difícil nós conseguirmos qualificar ou quantificar os pensamentos de Deus. Ele, no entanto, sabe muito bem como são os nossos pensamentos, assim como os nossos sentimentos e como são nossos atos e nossas omissões. Mas Deus conhece os nossos pensamentos, sim. É o que lemos no Salmo 94, o versículo é o 11. O Senhor conhece os pensamentos dos homens, que são pensamentos vãos. Deus conhece profundamente o nosso entendimento, a nossa razão, o nosso pensar, assim como o agir, e assim também como o sentir, e assim também como as omissões. Por isso, Deus nos conhece, mas nós não somos capazes de conhecê-lo. Já podemos tirar aqui uma conclusão de que as coisas que acontecem ao nosso derredor, sobretudo as coisas ruins, as coisas más, as coisas difíceis, são consequência, grande parte, responsabilidade nossa. Entende? O mal é nosso. Coisas que nós mesmos produzimos, que se voltam contra nós, e aí nós ainda ousamos a fazer perguntas a Deus, levantar a Deus questionamentos. Vejam o que diz o profeta Oséias, no capítulo 13, o versículo 9. A tua ruína vem de ti, e só de mim vem o teu socorro. Vou ler de novo. A tua ruína vem de ti, e só de mim vem o teu socorro. Ou seja, o livramento é de Deus, mas a ruína que pede pelo livramento é nossa. Nós criamos, nós produzimos. E Deus já conhece, antes do nosso agir, os nossos pensamentos que nos levarão à ruína. Veja de novo aqui o profeta Jeremias. Agora é o capítulo 6, no versículo 19. Jeremias, capítulo 6, eu disse, verso 19. Eis que eu, o Senhor, trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Quer dizer, até o mal que Deus permite vir sobre nós, ele já é fruto e consequência dos nossos pensamentos, que geram nossos atos, porque somos desobedientes às palavras perfeitas e santas de Deus. Como temos que levar a sério, não só a palavra de Deus, mas também os nossos atos, pensamentos e atitudes. Então, é assim que a palavra de Deus, no entanto, ela produz em nós discernimento. Nós próprios não somos capazes de fazer essa avaliação. Mas a palavra de Deus, conforme lemos em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz: a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que tem fio dos 2 lados, e penetra até o ponto de discernir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus, então, é uma ferramenta para nós discernirmos a realidade ao nosso redor, que os nossos pensamentos não são capazes de fazer. E
para entender essa palavra de Deus, nós devemos e podemos pedir pela sabedoria divina que nos é dada através do Espírito Santo. No livro seguinte, ao Hebreus, que é Tiago, no capítulo 1, versículo 5, diz: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. Ele a dá livremente e nada lhes nega, assim lhe será concedido. Quer sabedoria? Peça a Deus. Ao Espírito Santo, que lhe faça entender a palavra de Deus, que te dará compreensão de todas as coisas. Esses são dois conselhos muito valiosos para a nossa vida. Consulta a palavra, em primeiro lugar. Isso está escrito em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 4. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra de Deus. Esse foi o conselho de Josafá ao rei de Israel. Consulta a palavra de Deus. Consulta a palavra de Deus. E peça, como diz lá, em Tiago, peça a Deus, o Espírito Santo, sabedoria. Eu quero terminar esse estudo dizendo que só isto que pode nos trazer paz. Paz e harmonia. Harmonia entre os nossos pensamentos e os pensamentos altivos de Deus. Assim então vai dizer o Salmo 92, o versículo 4, aliás o 5, Salmo 92, verso 5. Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos! O inepto não compreende, e o estulto, aquele que se faz sábio aos próprios olhos, não percebe isto. Altos e profundos os pensamentos de Deus. Jó terminou a sua experiência com Deus, de dor e sofrimento, e lá no fim ele deu esse testemunho. Jó 42:5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A dor e o sofrimento fizeram com que o entendimento de Jó acerca de Deus mudasse. Eu espero que você também aproveite a oportunidade que dor e sofrimento possam trazer a você para ter uma compreensão a partir da Escritura e da sabedoria divina mais clara a respeito do que Deus pensa sobre o que estamos passando. Que Deus te abençoe. Amém.